E aí pessoal, você está chegando no meu canal depois de aí quase um mês, né, sem gravar vídeo. Eu quero nesse momento aqui falar um pouco sobre propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? A Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis capítulo 2 e no versículo de número 27, eu estou com a Bíblia aqui, ela diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Então a Bíblia ela diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que isso tem a ver com o propósito de vida? Bom, em primeiro lugar, a gente vive numa sociedade que nos incentiva a ter objetivos de vida, sonhos, propósito de vida. Então nós precisamos ter algum alvo. A nossa sociedade ela bate muito nessa tecla que nós precisamos ter um alvo, ter uma mira, né? Ter um lugar onde nós queremos chegar, que ali é o nosso propósito, ali nós vamos ser felizes, que nós precisamos lutar para alcançar este lugar ou essa posição, ou enfim, né? Isso que vai de fato trazer sentido para a nossa vida. E não existe problema nesse pensamento. O único problema, e talvez o grande problema, é quando nós substituímos o propósito original de Deus para nós. Quando nós colocamos outro propósito, outros objetivos, outros sonhos no lugar do propósito de Deus. E essa pergunta continua a ser importante. Qual é o seu propósito de vida? Bom, seu propósito de vida deveria ser o mesmo propósito que Deus tem para você. Eu li então esse texto aqui que fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Veja o privilégio que existe nisso, porque a Bíblia diz que nós fomos criados em primeiro lugar, né, que invertendo um pouquinho a ordem, nós somos criados semelhantes a Deus, não somos iguais a Deus, não somos pequenos deuses, mas nós fomos criados semelhantes, parecidos com Deus. Ou seja, existem qualidades, atributos, características que estão presentes em Deus que também estão presentes em nós, como amor, justiça, bondade, verdade, conhecimento, enfim, tantas coisas que a gente poderia trazer aqui, são características que estão em Deus, pertencem a Deus, mas também estão em nós, de maneira mais limitada, né, bem menor, né, mas que também estão presentes em nós. Mas o que me chama a atenção muito aqui é a expressão imagem. Nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança. Uma imagem, ela é uma representação de outra coisa ou de alguém. Então, quando a Bíblia está dizendo que nós fomos criados à imagem de Deus, a Bíblia está dizendo que nós somos uma representação viva de Deus. Nós somos representantes de Deus. A gente poderia trazer aqui para ilustrar isso, né, de uma maneira mais interessante, a questão do espelho. O espelho ele reflete uma imagem de alguém. E a Bíblia ela nos leva para esse caminho, para essa direção, que nós somos como um espelho, né? Muita gente criticou aí um hino que na verdade é verdade, né? Que nós somos um espelho que reflete a imagem do Senhor, ou pelo menos é o nosso propósito original deveria ser. Então nós somos um espelho que deveria refletir a imagem de Deus, deveria refletir um pouco sobre Deus. Jesus ele vai falar isso quando ele diz que nós, os discípulos dele, somos luz do mundo e sal da terra. E nesse contexto Jesus vai dizer, né, assim, vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então quando nós assumimos esse propósito original de Deus para nós, que é ser a imagem e a semelhança de Deus, isso traz glória ao Senhor. E aqui também está muito presente esse propósito de vida. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Ser imagem, ser semelhança de Deus e viver para que o nome de Deus seja glorificado, para que Ele seja exaltado, é um conjunto, elas andam juntos. Porque quando nós, de fato, vivemos esse propósito de ser semelhantes a Deus, de refletir o caráter de Deus, as pessoas não vão reparar em nós, mas naquilo que nós estamos representando. Porque você não olha para um desenho, para uma pintura, você pode até admirar aquela pintura, mas se ela é uma pintura de alguém, você vai entender que aquela imagem ela só está apontando para algo maior. Então eu quero que você entenda que você foi criado para apontar para algo maior, para alguém muito maior, que é o próprio Deus. Quando você vive o propósito de Deus, o nome dele é glorificado, e foi para isso que nós fomos criados, para a glória de Deus.
Mas no meio desse caminho houve um problema, e o problema se chama pecado. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos separou de Deus, de tal forma que já não somos tão semelhantes como Deus, já não refletimos tão bem o reflexo de Deus, quem Deus é, e por isso o nome de Deus vai sendo menos glorificado. Não o valor dele, ele é Deus, mas através da nossa vida nós não glorificamos. Mas sabe o que é mais interessante e maravilhoso nisso? É o evangelho, é a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Jesus, que é a imagem do Deus invisível, a perfeita imagem de Deus, a exata imagem de Deus, venham a esse mundo, venham a essa terra. Jesus ele vai dizer para Tomé, vocês ainda não entenderam que quem olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus refletia perfeitamente quem Deus era, porque ele era o próprio Deus. Nós falhamos em refletir a imagem de Deus, mas Jesus veio e refletiu de maneira perfeita, de tal forma que os homens não podem dizer que não viram a Deus, que não conhecem a Deus, pois em Cristo Jesus Deus foi revelado a nós. E a notícia melhor e maior ainda é que por meio do sacrifício dele na cruz, da sua morte, do seu sangue derramado naquela cruz, quando cremos, quando abraçamos esse ato maravilhoso da cruz, nós temos Cristo na nossa vida. E nós que fomos afastados dessa semelhança, já não nos parecemos, começamos, como Paulo vai dizer lá aos Coríntios, nós começamos a ser transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando você recebe Cristo na sua vida, como único e suficiente Salvador, Jesus em você, vai transformando você na imagem de Deus, e você vai voltando a se parecer mais com Deus, vai voltando a refletir melhor o caráter de Deus, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Que Jesus abençoe a sua vida. Perdão por ficar tanto tempo sem vídeo, mas eu quero que você compartilhe, que você curta, comente, me ajude a divulgar, né? Não desistir desse projeto. Que Jesus abençoe a sua vida, e se Deus quiser, estaremos em breve com outros vídeos. Até mais.